Essa fatídica história começa no início do ano de 2019. Luciana de Melo Ferreira, funcionária do Tribunal Superior Eleitoral, de 49 anos, divorciada e mãe de 2 filhos, sonhava conhecer alguém para iniciar um relacionamento e viver novamente a experiência de uma vida a 2. Então, Luciana decidiu entrar em um aplicativo de relacionamento e nele conheceu Alan Fabiano Pinto de Jesus, vigilante do Ministério da Economia. Luciana e Alan começaram a namorar, mas a história, que deveria ser feliz, logo começou a dar sinais de alerta. Luciana percebeu comportamentos anormais em Alan, como descontrole emocional, ciúmes excessivos e rompantes de agressividade. Isso a deixou muito assustada e insatisfeita, levando-a a decidir pelo término do relacionamento. Em julho de 2019, após Luciana manifestar o desejo de terminar, Alan, enfurecido, destruiu a entrada do prédio onde ela morava. Na época, Luciana registrou ocorrência na polícia. Mesmo após esse episódio, o casal ainda teve alguns encontros. Alan prometia mudar, mas não demonstrava esforço real, o que fez Luciana ter certeza de que a relação não prosperaria. Então, em outubro, 3 meses após o primeiro ataque de fúria, Luciana novamente tentou encerrar o relacionamento. Inconformado, Alan jogou o carro em que estavam contra uma árvore, com a intenção de tirar a vida dela. No entanto, Luciana conseguiu se salvar ao se jogar do veículo momentos antes do impacto. Alan chegou a ser preso por 3 dias. Ao sair da cadeia, foi imposta uma medida protetiva, impedindo-o de se aproximar de Luciana. A justiça determinou ainda que ele utilizasse tornozeleira eletrônica. No entanto, em um ato de compaixão, Luciana concordou que ele retirasse a tornozeleira no início de dezembro. Naquele momento, ela acreditava que Alan seguiria sua vida e não mais a procuraria. 2 semanas após a revogação das medidas protetivas, Alan aproveitou a oportunidade para se reaproximar de Luciana. Sábado 21 de dezembro de 2019, dia do crime. As câmeras de segurança do prédio onde Luciana morava registraram imagens do ex-namorado entrando e saindo do local. Para a polícia, esse foi o último dia de vida de Luciana. A gravação mostra Alan chegando ao prédio às 20h31. Luciana chegou às 22h30. Alan, que esperava no terraço, desceu as escadas até o apartamento dela. Luciana foi morta com mais de 40 perfurações pelo corpo. Alan usou uma tesoura para atacá-la. Conforme as investigações, a vítima lutou intensamente contra seu agressor, mas acabou sendo vencida. Em seu primeiro depoimento à polícia, Alan confessou o crime e afirmou ter permanecido no apartamento por cerca de 30 minutos após o ataque, deixando a vítima agonizando antes de ir embora. Luciana foi encontrada dias depois, já em estado avançado de decomposição, por sua filha e seu genro, que foram até o apartamento. Assista aqui no canal Resenha do Júri aos depoimentos dos envolvidos, ao interrogatório do réu, tanto o prestado ao delegado, ainda no hospital, quanto ao interrogatório realizado diante do juiz. Ao final, acompanhe as informações sobre a sentença condenatória e a sentença de extinção da punibilidade do réu Alan. Bom, vamos lá, vamos iniciar o interrogatório do acusado, ok? Qual o nome do senhor, por favor? Fabiano Pinto de Jesus. Ok. Seu Alan, o senhor tem o direito de permanecer calado. O senhor não é obrigado a responder as perguntas que eu vou fazer ao senhor a partir de agora. E nem tampouco as perguntas da defesa ou do Ministério Público, tá bom? Primeiro eu quero que bote ou a algema dele para frente, pede por favor para botar a algema dele para frente. Pode saber. Porque senão ele não consegue nem falar direito. Aqui? Na frente. Ah, sim. Isso, agora sim. Vamos lá.
Eu disse, o senhor tem o direito de permanecer calado, não é obrigado a responder as perguntas que eu vou fazer ao senhor a partir de agora, nem as do Ministério Público, nem da assistente de acusação, e nem, se for o caso, de defesa. Eu quero que o senhor me conte o que aconteceu, se foi o senhor que matou a vítima. Senhor, eu fui no apartamento dela, entendeu? Esperei. Então vamos lá. Já que o senhor disse que foi, eu vou fazendo as perguntas para o senhor para a gente adiantar. O senhor estava de calça laranja? Tá. Tá. Então o senhor chegou a ver as imagens que foram gravadas pelas câmeras? Eu vi o que passou nas reportagens, porque eu já estava preso. Tá. Tem imagens de uma pessoa entrando com uma blusa, um capuz e uma calça laranja. Era o senhor? Sim, senhor, era eu. Que horas o senhor chegou mais ou menos no prédio? Mais ou menos. Eu realmente, até hoje, devido à pancada na minha cabeça, não tenho ainda memórias completas, assim. Eu não lembro de alguns pontos, entendeu? De horário, eu não lembro disso. Mas foi de manhã, de tarde ou de noite? Foi à noite. À noite. O senhor tinha a senha para entrar no prédio? Sim, senhor. Ela me deu a senha desde o início do namoro, quando eu passava a dormir na casa dela, entendeu? Que o relacionamento ficou mais sério. Sim, eu Tá. tinha a senha. O senhor tinha as chaves do apartamento? Não, não tinha a chave do apartamento. Nunca tive. Quando o senhor adentrou ao prédio, para onde o senhor foi? Eu fui pro local acima do terceiro andar, Tá. Por que o senhor foi para lá? devido aos fatos que já tinham ocorrido anteriormente, devido Qual fato? ao fato da portaria que gerou por causa de ciúmes, entendeu? Dela, entendeu? E das nossas Eu discussões. vou fazer a pergunta de Então, outra maneira. Peraí. O senhor, senhor pediu autorização para ela para entrar no prédio dela? O senhor avisou que ia? naquele dia, ela pediu para pessoas de motoclube me mandarem mensagens, entendeu? Que ela queria me devolver minhas roupas que estavam no apartamento dela. Porque as roupas delas que estavam na minha casa, eu já tinha passado para Juliana, que é uma menina integrante do motoclube Kamikazes, que fica lá atrás do bombeiro da Samambaia. Tá. Quem é As essa roupas pessoa? dela Quem foi essa pessoa do motoclube que passou para o senhor essa mensagem? foram pessoas assim comentando que ela queria me devolver as roupas porque não queria mais o relacionamento, e eu aceitei o fim do relacionamento, entendeu? Foram boatos do próprio motoclube, entendeu? Boatos. Mas então, Boatos e já que tinha essa informação, o senhor chegou a ligar para ela ou mandar uma mensagem para ela? Eu posso ir até a sua casa para buscar a roupa? Disseram que você estava interessado em me devolver as roupas. O senhor chegou a mandar alguma mensagem para ela ou falar com ela ao telefone? sim, ocorreu fatos das mesmas pessoas que comentavam isso. Eu falei, fala para então marcar um dia que eu possa ir lá e tal. Mas Para então quem são pegar. essas pessoas? São várias pessoas do motoclube, Não, são não, não, pessoas não. do meu Peraí. Olha só. Vamos lá. senhor. O senhor tem o direito de permanecer calado, o senhor não precisa responder minhas perguntas, nada disso. Só que a partir do momento que o senhor diz alguma coisa, eu sou obrigado a questionar o senhor em seguida dentro do que a gente chama de lógica, certo? Então, Sim, senhor. o que aconteceu foi o seguinte: o senhor disse que pessoas mandaram, deram recado. Comentavam. Isso, comentaram. Agora, Sim, senhor. pessoas marcaram com ela. Não tem pessoas marcando com alguém. Alguém, então, marcou com ela dizendo que o senhor ia lá. Quem é essa pessoa? Sim, aí eu me expressei errado então, senhor. Então eu vou me retratar aqui. Ah, A questão é, por eu ouvir os boatos, eu tomei a iniciativa de ir lá, ah, entendeu? Para ver se era verdade realmente que ela queria me devolver por bom grado as roupas. tá. Então Assim não como eu já houve. tinha entregue as roupas dela para essa Juliana. Tá. Então não houve a marcação de encontro. O senhor se dispôs a ir até lá para ver se de fato era verdade o que as pessoas estavam dizendo. É isso? Sim, senhor. E fui com as melhores intenções para resolver as coisas por definitivo. O senhor deixou um bilhete no carro dela? Dias anteriores já deixei, sim, senhor. Não, no dia.
Não, no mesmo dia, não. Não? Não, não, senhor. No mesmo dia, não. Foi dito aqui que foi encontrado um bilhete no para-brisa do carro dela nesse sábado, dia 21 de dezembro. E tem duas outras pessoas que falam, tem duas pessoas pelo menos que falam do bilhete. O senhor deixou um bilhete para ela nesse dia? O senhor não lembra ou o senhor não deixou um bilhete? Realmente, nesse dia exatamente, eu só tive lá na parte da noite, porque eu já deixei o bilhete justamente para tentar confirmar Mas então quando a é que o senhor questão de eu deixou o poder ir ou bilhete? não. Quando é que o senhor deixou o bilhete? Eu deixei no Não, limpador de para-brisa. que dia? Foi um dia antes, não foi um dia antes, foram dias antes. Mas como é que ninguém Dias antes. encontrou durante dias esse bilhete no para-brisa? Não, ela encontrou o bilhete, Eu sei, tanto é que ela mandou. mas disse que foi encontrado no sábado, no dia que ela teria morrido. Não, mas nesse dia não foi lá não foi esse dia que eu deixei o bilhete. Tá bom. Agora, já que o senhor deixou um bilhete, e pelo que consta que esse bilhete dizia, me chama no WhatsApp ou alguma coisa disso, e já que o senhor queria saber se de fato ela queria que o senhor fosse lá, e já que ela não respondeu ao seu bilhete, não te mandou o WhatsApp, por que o senhor concluiu que podia ir na casa dela? Devido ao silêncio, porque se ela não quisesse que eu fosse, ela poderia ter avisado. Ah, então foi o silêncio. Tá. Bom, daí o senhor foi para lá. Como é que o senhor chegou lá? De carro, andando? Foi de ônibus? Como é que foi? Fui de carro, senhor. De carro. O senhor estacionou seu carro onde? Onde tinha vaga, que era no prédio à direita do prédio dela. Em frente a uma câmera. Porque eu tô olhando, eu tenho umas fotos aqui do prédio dela e tem muito lugar ali em frente o prédio. Foi longe do prédio ou como é que foi? Não, do lado do prédio, no prédio do lado. Tá. O que o senhor fez em seguida? Em seguida, eu saí do meu carro, fui à portaria, digitei a senha e subi para aquele local. Mas lá não tem um interfone no prédio? Sim, senhor. Pelo que foi dito aqui, é costume das pessoas apertarem o interfone para serem atendidos. Já que o senhor queria saber se podia ir na casa dela ou não, por que o senhor não apertou o interfone para perguntar para ela se podia subir? Porque eu notei que o carro dela não estava lá embaixo. Então, se ela não estava lá, por qual razão o senhor subiu, já que era a casa dela e o senhor não tinha combinado nada com ela e, enfim, por que o senhor subiu? Porque eu estava ansioso para poder resolver essa situação, para realmente dar fim a essa situação de que eu não queria mais ter esse envolvimento prejudicial para mim e para ela. Eu não queria mais. E por que o senhor Entendeu? entrou de forma furtiva no prédio? Como, senhor? Por que o senhor entrou de forma furtiva no prédio? O senhor com capuz, meio que se escondendo. Por que o senhor fez isso? Porque naquele dia estava frio e eu tenho uma displasia, que é uma doença típica minha, que ela me causa. A imagem, por favor. Me causa. Tô ouvindo, pode falar. Me causa assim, sensações térmicas. Sensações térmicas? Sim, senhor. Sei. Que tipo de sensação? E aí, e outra coisa também que eu vou ser bem franco com o senhor. Eu tive a intenção de não me esconder, e sim, na verdade, me preservar sobre a questão dos fatos anteriores que já tinham acontecido no prédio, e, de certa forma, já tinha aquele estigma de que, né, que os vizinhos poderiam ver, e eu não queria ter essas situações então vamos lá. em meu desfavor. Então vamos ser bem objetivos. O senhor colocou um capuz no dia 21 de dezembro, que é o primeiro dia do verão. Um blusa, um capuz. Por causa da sensação térmica que o senhor tem, como o senhor diz, ou porque o senhor não queria que os vizinhos vissem o senhor? Essa é a pergunta. A situação é porque realmente eu não queria que os vizinhos me vissem. Certo. Pela questão dos fatos anteriores. Que fatos anteriores são esses? É a discussão que teve
dia da quebra da portaria, que eu tive que ressarcir o condomínio, que eu procurei o chefe do condomínio para botar a segurança privada lá, pagando com todos os métodos que eu tinha de arcar com o prejuízo que eu dei. Então, mas pelo que consta aqui, pelo que eu ouvi das testemunhas, e se o senhor me confirma se isso é verdade ou não, depois do incidente na portaria, o senhor ainda voltou com ela, esteve no prédio outras vezes e tudo. Por Sim, que que senhor. bem nesse dia o senhor tinha que se preservar perante os vizinhos? Não foi a primeira vez que o senhor esteve lá no prédio depois do evento da portaria, foi? Não, senhor. E por que que nesse dia o senhor queria entrar dessa forma? Porque realmente eu não queria. Não é que eu não queria me identificar, não é porque eu tinha qualquer intenção de fazer mal a ela. É simplesmente porque eu estava assim, um certo receio do que as pessoas poderiam dizer, porque já me taxava como sendo uma pessoa agressiva, sendo uma pessoa que estava procurando ela incessantemente, e isso não é verdade, isso não partia de mim. Tinha uma ordem judicial impedindo o senhor de se aproximar dela? Tinha a ordem judicial de me aproximar dela, tantos metros do trabalho dela e tantos metros da residência dela. Isso aí eu não infringi em momento algum. Mas o senhor não foi ao Aonde prédio ela. dela? Hã? O senhor não foi ao prédio dela? Mas eu já estava sem a tornozeleira, senhor. Não. Senão, Estou perguntando sobre a tornozeleira. Estou perguntando, pode ter retirado a tornozeleira, mas poderia estar em vigor ainda a ordem para o senhor não se aproximar. não, Existia a senhor. ordem? Não, senhor. Não, não tinha essa ordem de proibição de eu me aproximar depois da retirada da tornozeleira, não, senhor. Não Isso eu tinha. não fui informado. Eu não fui informado Mas quando e o senhor tinha retirou a desconhecimento. tornozeleira, o senhor não assinou um documento? O senhor Assinei um documento? é, Também não me recordo, senhor. não se recorda. Não disseram para o senhor que Desse não tempo. era para o senhor se aproximar dela? Quando retiraram a Não, tornozeleira, não disseram, ó, o senhor não vai se aproximar dela. Não disseram isso para o senhor? não. Lá do próprio local que tirou a tornozeleira, não, senhor. Não disseram para o senhor. E o senhor esteve com o juiz depois do dia que tirou a tornozeleira? Em alguma audiência, em alguma reunião online? Teve ou não? Não, senhor. Tá bom. Bom, aí o senhor entrou, foi lá para o andar superior, lá ao apartamento dela, certo? Sim, senhor. Quanto tempo o senhor ficou lá? Eu devo ter ficado lá por volta de 1 hora, mais ou menos. É, 1 hora, 1 hora e aqui pouquinho. mostra mais de 2 horas. É, Eu estou fiquei falando mais isso de 1 hora. porque tem horário nas câmeras. Por isso é que eu estou Uhum. falando isso. Então tem É horário. porque realmente ali eu perdi a noção de tempo, porque eu fiquei Que o ansioso senhor para estava resolver logo a fazendo? O situação. que o senhor estava fazendo ali então? O senhor queria o quê, afinal? Eu queria simplesmente pegar minhas roupas, esclarecer algumas coisas e realmente terminar o relacionamento e cada um viver sua vida. Mas já não E estava realmente, terminado? e realmente estava, sim, estava terminado. Estava terminado. E eu aceitei o fim do relacionamento, entendeu? Tanto é que no período que eu fiquei com a tornozeleira, eu desfingi a regra de encontrá-la, mas ela também infringiu as mesmas regras, porque ela também sabia da proibição. Só que pela situação que me foi colocado pelo meu ex-advogado, que seria bom eu ter um relacionamento com ela, numa boa, até tivesse audiência do primeiro caso, que ela se jogou do meu carro, que seria em fevereiro ou março desse ano de 2020, entendeu? Eu quis seguir essas orientações dele para manter um relacionamento tranquilo, entendeu? Para tentar realmente nessas Então audiências eu não eu vou ter. perguntar de outro modo. O seu advogado orientou o senhor a ir no apartamento dela, entrar sem ser convidado, abrir a porta com a senha e ficar esperando ela lá. E Não, senhor. não orientou o senhor Não, a fazer isso. não, senhor. Não, senhor. Tá bom. Ele só Aí o pedia senhor. que eu Ah, Ele só pedia que eu tentasse manter um relacionamento tranquilo até a audiência, para dali para frente cada um seguir seu caminho. tá. Bom, aí o senhor tá lá esperando ela lá, não sabe por quanto tempo. O que que aconteceu? O que aconteceu? Cada pessoa que chegava, eu sempre olhava
para ver quem estava subindo. E eram vizinhos que chegavam, o vizinho dela que Dava para o senhor chegou, ver com a a mulher e com a rua ali? filha. Dava para o senhor Não, ver a dava para rua? me ver a escada ali. Ali onde eu estava sentado, eu tinha acesso à escada. A pessoa, quando eu vinha já no segundo andar, eu já via quem estava subindo. Certo. Então eu vi o vizinho dela chegando com a esposa e com o filho, fiquei na minha quieto. E fiquei. Fiquei. Certo. Aí teve horas que eu vi que estava passando o tempo, realmente tinha passado mais de uma hora, e eu achei que eu tinha ficado ali por volta de uma hora e pouquinho, mas o tempo foi passando, eu fiquei andando ali por cima, entendeu? Olhava de um lado, olhava do outro, mas tipo para me entreter, para passar o tempo, para mim poder acabar com aquela aflição que eu estava. Não com o intuito que eu tinha de fazer qualquer mal a qualquer pessoa. Eu nunca fui de ter essa índole na minha vida. Então eu fiquei ali. Aí, quando eu escutei o barulho de carro chegando, eu ia realmente no parapeito, olhava quem chegava, voltava para o meu lugar, sentava, isso aqui e tal. Mas eu ficava sempre de olho no barulho da porta quando fechava embaixo e o barulho das pessoas que subiam as escadas. E aí? E aí, Eu quero saber o que aconteceu na sequência. O senhor está lá esperando ela, pode sim, continuar o aí relato. quando eu percebi que era ela que estava subindo, eu esperei ela subir, entendeu? Esperei ela chegar. Abriu a porta, eu desci daquele jeito furtivo, mas não com o intuito de, de causar qualquer dano a ela. Não forcei porta. Eu simplesmente pulei assim e falei, ei, cheguei, dei um susto nela. Sim, dei um susto. Mas não com a intenção de fazer o mal a ela. Mas Entendeu? pera um pouquinho só, seu Alan. O senhor já tinha duas ocorrências registradas contra o senhor. Uma ou duas. O senhor teve um mandado de afastamento deferido pelo juiz. O senhor estava com um relacionamento terminado. O senhor entra no prédio sem ela saber. E o senhor está me dizendo que o senhor pulou e falou, oi, para dar um susto nela? É, assim, mas a tom de Para tipo, para brincadeira. brincar, assim, para Não foi para descontrair. fazer ameaça. Tanto é que mesmo nesse momento que eu fiz isso, pelas imagens que eu vi, que eu realmente desci assim, pulei de uma vez, Ah, falei, ei, cheguei, não fecha a porta mas não, por vamos que o senhor fez conversar. isso? O senhor não achou que ela fosse ficar, no mínimo, assustada com uma situação dessa? No mínimo, ela poderia ter gritado. Tanto é que ela nem gritou. Ela, o que você está fazendo aqui? E Foi, aí? eu vim pegar minhas roupas e conversar com você. Ah, Foi isso que aconteceu, realmente, de fato. tá, e E aí? aí, ela permitiu que eu entrasse no apartamento dela. Não houve forçamento de porta, não houve empurrão, não houve agressão nenhuma aí. Não houve agressão nenhuma da minha parte nesse ponto aí. E aí, o que Então, aconteceu? ela deixou eu entrar no apartamento, entendeu? A gente sentou para conversar, e aí a gente começou a conversar. Eu falei, ó, eu quero pegar minhas roupas. Aí ela começou a me fazer perguntas, entendeu? Sobre a minha vida, o que eu estava fazendo, se realmente a gente ia terminar. Eu falei, se você já Então, mandou uma mensagem... peraí. Ela não estava querendo terminar, então, é isso? Hum? Ela não queria terminar? Eu tô Não, perguntando. ela já tinha mandado a mensagem para o meu ex-advogado, dizendo que o nosso término de namoro já tinha sido realizado por ela. Só que ela nunca me mandou uma mensagem para mim terminando o Não, relacionamento. eu Ela me sei, bloqueou mas no... o senhor está dizendo que ela começou a conversar com o senhor. Sim. Ah, nós vamos terminar mesmo, não vamos. Ela estava dando a entender que queria continuar a manter um relacionamento com o senhor, ou ela estava mandando o senhor embora dali? Não, ela não mandou eu sair. Ela disse que realmente queria conversar comigo, ter alguns esclarecimentos para a gente poder resolver ali definitivamente as nossas vidas. Tá, e aí? E aí nós começamos a conversar. Ela me fez perguntas se eu já estava me relacionando com outras mulheres. Eu falei que sim. Ela ficou meio que um pouco chateada, mas compreendeu. Eu falei, ó, Luciana, não vamos prolongar essas coisas, só quero pegar as minhas roupas e ir embora. O senhor estava com alguma faca? Não, senhor. Estava com algum instrumento cortante, uma tesoura, um canivete, uma faca, um facão, com alguma coisa? Não, senhor. Não. Tá. Aí vocês estão sentados na sala, é isso? Não, ela sentada no sofá e eu sentado no rack da televisão que fica em frente ao sofá. E ali ela começou a me perguntar se eu já estava me relacionando com alguém. Eu falei, ó, isso não importa, porque a gente já terminou, a gente está aqui para resolver as coisas, só quero que fique tudo numa boa para mim cumprir a minha vida, não perder meu emprego, já que você tirou as medidas protetivas conforme eu realmente pedi a ela, porque eu tinha a minha preocupação com a minha vida, com o meu trabalho de vigilante, entendeu? Porque isso aí já estava me impedindo, eu já estava afastado de uma das empresas, mas isso não me gerou ódio nenhum, entendeu? Para eu ter um motivo para fazer qualquer mal a ela.
Realmente isso daí não partiu de Tudo mim. bem, aí continua a partir da conversa. Ficaram conversando quanto tempo, mais ou menos? Mais ou menos uns 30 minutos. E ela foi se irando, porque ela percebeu que para mim tanto faz a gente ficar junto ou não ficar, eu tocar minha vida ou não. E na verdade ali eu senti que ela realmente se irou, ela começou a ficar mais nervosa, ela ficou assim, tentando puxar um pouco o tom da conversa para outro nível. Eu falei, não, eu só quero ir embora. Tá, e aí? Quanto o senhor tem de altura, seu Alan? Eu tenho 1,83 mais ou menos. Quantos quilos o senhor pesa? Atualmente eu estou bem magro, eu estou com 82 quilos. Não, e quando o senhor não estava magro, quanto é que o senhor pesava naquela época? Eu devia estar pesando uns 93, 95 quilos. Porque eu já tinha perdido um pouco de peso devido à primeira vez que eu fui preso, né? Tá, então estava com uns 93, 95 quilos. Tá, daí você Senhor, está conversando com ela. Ela é baixinha? Qual é a altura dela? hum, acho, ela deve ter uns 70 e pouco, por aí. Ou Eu medi a altura 1,60 e dela. pouco? Porque pelo que eu vi, é bem 1,70 e pouco, baixinha. 1,60. Sim, senhor. Tá bom. Bom, põe aqui, por favor. Acha, por favor, o exame dela, necroscópio. Tá. Aí, nessa de conversar, ela foi ficando irritada, e aí? E ela foi se exaltando, se exaltando, se exaltando. Eu falei, ó, eu quero ir embora, só quero pegar minhas roupas. Ela se levantou, foi lá no quarto, pegou minhas roupas e botou no rack do lado da televisão, ao contrário do que eu estava sentado, Uhum. juntamente com a bolsa dela. Nisso ela botou as roupas, pegou a bolsa dela e botou no sofá ao lado dela. Ah, e aí? E aí ela foi ficando nervosa, ficando nervosa. Eu falei, não, só quero ir embora, só quero ir embora. Ela levantou, botou o dedo na minha cara, entendeu? Me xingou, falando um monte de coisa para mim, que eu tinha também atrapalhado a vida dela perante a filha dela. Tanto é que antes de tudo isso acontecer, eu fiz uma carta para ela e pedi que ela passasse essa carta para a filha dela, devido aos fatos anteriores que tinham acontecido. Essa carta ela pegou, redigiu no próprio computador do tribunal onde ela trabalhava, entendeu? Mandou para mim no WhatsApp, entendeu? Que é onde eu pedi desculpa Eu pelas tô coisas que já ouvindo, tinham pode continuar. acontecido, entendeu? Então eu fiz tudo aquilo que ela me pediu para tentar resolver as coisas e sair da vida dela numa boa e ela tocar a vida dela e eu a minha. E eu não perder a razão por nada disso. E aí, o que aconteceu? Pode continuar a narrar. Aí houve a discussão, ela começou a se irar, começou a levantar, e eu falei, não, eu vou embora, vou embora. Botava o dedo na minha cara, aí eu tirava a mão dela. Quando eu falei assim, ó, faz o seguinte, ó, eu vou embora, não quero mais discutir. Quando eu virei para pegar minhas roupas, ela sentada no sofá, quando eu fiz assim para pegar minhas roupas, do É lado ao contrário, só uma informação para o senhor. Ela tem 1,58 m de altura. tá, Tá, continue. 1,58 m. É. Aí eu fui pegar minha roupa do lado contrário onde eu estava sentado. Ela sentada no sofá, ela simplesmente levantou o pé e me chutou a minha costela do meu lado direito, que é onde eu tive a fratura da costela. Aí nisso, Ela eu já fraturou a caí costela do senhor? com um chute que ela me deu nas costelas, do lado direito. E E quando eu aí? fiz assim para pegar a bolsa, ela falou: não, você não vai embora assim, você não vai sair da minha vida assim. Eu falei: não, você não só quer ir embora. Quando eu levantei, ela chutou aqui minhas costelas. Eu me enverguei, foi quando ela me empurrou no chão e pisou no meu braço, onde eu tenho a tatuagem do motoclube, dizendo que ia destruir meu motoclube, que essa vida que eu tinha não ia levar mais, que eu não ia sair da vida dela assim. Hum. Ela estava cansada de relacionamentos perdidos, que ela já teve outros problemas em relacionamentos. Mas eu falei, ó, aí ela me chutando no braço, eu me levantei realmente, empurrei ela para o sofá, e isso que ela estava com a bolsa dela, entendeu? Quando estava com a bolsa dela, entendeu? Aí ela começou a me bater com a bolsa, empurrava a bolsa, e aí eu saí novamente das agressões dela. Quando eu virei as costas, eu tomei uma pancada na minha cabeça. Pancada com o quê? Eu não sei, eu estava de costas, não vi. Tá, e aí?
Pode continuar. Depois disso, Depois disso. para mim falar, devido às situações que já foi me apresentado tudo sobre o processo, é difícil até eu falar, mas eu tenho que falar a verdade, porque realmente eu não desferi um golpe nela que ocasionou a morte dela. A única coisa que eu fiz nela foi dar um tapa no rosto dela, entendeu? E nisso, quando ela caiu ao sofá, ela mesmo puxou uma tesoura de cabo amarelo da bolsa dela e começou a se autolesionar no braço. E nisso eu tomei essa tesoura dela, entendeu? Ela me furou aqui no meu braço. Algumas vezes eu peguei essa tesoura e joguei fora. Nisso, eu já estava com a fratura... Mas foram dezenas de perfurações que ela teve no corpo. Ela fez todas essas perfurações? Senhor, eu falo para o senhor que realmente algumas desses ferimentos de pontiagudos nela, eu não lembro se fui eu que cometi, entendeu? Mas eu sei, eu tenho a consciência de que eu não desferi nenhum golpe nela que fosse para matá-la. Então foi para quê? Hã? O senhor desferiu golpes nela para quê? Eu não deferi golpe nela, nenhum golpe nela, assim, de matá-la, entendeu? Quando eu saí do apartamento, ela estava viva. Exame microscópio, por favor. Exame microscópio. Tá, pode continuar. O senhor desferiu quantos golpes nela? Eu não deferi nenhum golpe nela, senhor, assim, Nenhum. de perfurá-la. Que eu me lembre, depois da minha pancada na cabeça, realmente eu não lembro. Tá, o senhor não deu nenhuma. Mas como é que ela mesmo deu todas aquelas. Ela se automutilou, é isso que o senhor está falando? Ela se suicidou, então? Senhor, Não, porque tem duas possibilidades. Ou o senhor matou ela ou ela se suicidou. mas não fui eu que a Não, mas se não matei. foi o senhor, quem foi? Isso que eu estou perguntando. Ela se suicidou, ela pegou a tesoura e começou até se matar, ou o senhor aplicou golpes nela, só isso. Senhor, eu realmente, depois da minha pancada na cabeça, eu não me lembro Não lembro. das questões. Não lembro, assim, E de que todos os instrumento fatos. ela se utilizou para aplicar um golpe na sua cabeça? Também não sei, porque eu estava de costa. Mas depois o senhor ficou de frente. O senhor disse que viu ela pegar a tesoura da bolsa, disse que viu ela se automutilar. Que ela usou para acertar uma pancada na sua cabeça? Olha, Eu não lembro, senhor. que página é essa, por favor? Olha só, seu Alan. Senhor, Vamos aqui, peraí. Corpo atingido por múltiplos golpes e instrumento perfurante. Pelo menos 48 golpes. Causando múltiplas feridas. As feridas se concentram na região cervical posterior, direita e esquerda, no braço, no antebraço. Foram, no mínimo, 48 perfurações que causaram a morte dela. O senhor não sabe como essas perfurações foram feitas? eu sinceramente, senhor, depois dessa pancada na cabeça, eu não me lembro de muitas coisas, entendeu? Tá bom. E o que o senhor lembra? Quando, então, ela começou a se mutilar, aí o senhor fez o quê? Não, O que quando ela o senhor começou a lembra? se furar no braço, realmente eu tirei a tesoura dela e joguei fora. Jogou fora. E aí? Isso. Aí dei as costas, foi embora, ela me deu uma pancada na cabeça. Depois que ela me deu essa Não, não, pancada na o senhor cabeça, falou que a pancada na cabeça foi antes. como? Pancada na cabeça, o senhor disse que foi antes. O senhor está mudando a ordem da pancada na cabeça. Num primeiro, vou esclarecer. Num primeiro Sim, momento, senhor. o senhor disse assim: eu levei uma pancada na cabeça, eu virei, aí ela pegou uma tesoura na bolsa dela e começou a se mutilar. Agora o senhor está dizendo que primeiro ela se mutilou, o senhor tomou a tesoura, jogou fora
Virou e aí ela deu a pancada na cabeça. Em que momento o senhor levou a pancada na cabeça? Foi nesse segundo momento. Então, quando o senhor levou a pancada na cabeça, ela já tinha se mutilado. O senhor Ela- entendeu? Vou fazer a pergunta bem simples. Quando o senhor levou a pancada na cabeça, ela já havia pego a tesoura e já havia se mutilado? Pergunta, é essa a pergunta. Eu realmente eu não lembro dessa ordem assim cronológica. Não lembra. Tá. Eu tô assim confuso. Eu não estou querendo esconder a verdade. Eu não estou querendo manipular nada para o senhor, nem para o promotor, nem para o meu defensor. Eu só quero que realmente eu consiga descrever um fato que eu não consigo entender como se procedeu, Tá bom. entendeu? Porque Então, tudo bem. O senhor fala só o que o senhor lembra, então. O senhor se lembra de estar indo embora do apartamento? eu me lembro que sim, eu me lembro que eu saí do apartamento, sim. E ela estava viva? Sim, senhora, ela estava viva e ela fechou a porta. Fechou a porta e eu saí fora. O senhor trancou a porta com a chave? Não, senhor. Não, né? Porque aqui Não, senhor. disseram que a porta estava trancada por dentro e que a chave que tranca a parte de cima da porta não estava lá, não foi encontrada. Então a pergunta foi: quando o senhor foi embora, o senhor trancou a porta, levou a chave? Não, senhor. Eu não tive acesso à chave. Então o senhor não sabe Uma coisa explicar. que Então o senhor não o sabe meu, explicar como é que a chave não foi encontrada. o meu outro advogado falou para mim que o depoimento dessas pessoas mudaram, porque eles levaram um chaveiro e o chaveiro disse que a porta tinha sido trancada por dentro, e depois mudaram esse depoimento. Certo. É o Hoje, que eu me eu vou dizer, recordo. tá, vou dizer o que eles disseram hoje aqui. Hoje eles disseram, as pessoas que foram ouvidas, disseram que a chave não estava, o trapézio, né? Acho que chama trapézio aquilo? Como é que chama aquela chave? Tetra, desculpa. A chave tetra não estava na fechadura e não estava dentro da casa. Foi o que eles disseram hoje. Então eu vou perguntar para o senhor diante disso, diante do que eles disseram hoje. O senhor levou a chave? Não, senhor. O senhor encostou a porta quando o senhor saiu? Deixou aberta? Não, senhor. Hã? Não, ela fechou a porta. Fechou a porta. E onde é que ficou a tesoura? A tesoura ficou no apartamento. No apartamento. Tem sangue encontrado do senhor lá no local do crime, segundo a perícia. O senhor sabe explicar? O meu sangue É. Acha foi pra das mim. perfurações, foi das perfurações que ela fez no meu braço. Com a tesoura. Sim, senhor. Tá. Então, agora o senhor tirou a tesoura dela por quê? Porque o senhor estava com Para ela, medo. É. Por qual razão o senhor tirou a tesoura dela? porque ela estava me furando também e se autolesionando. O senhor estava preocupado com ela? Sim, E por que o senhor deixou a tesoura lá então? Por que o senhor deixou ela sozinha lá? porque a minha intenção era sair dali para evitar maiores problemas para mim. Dentro da casa dela não tinha só tesoura para ela se furar. Dentro da bolsa dela tinha aqueles fixador de cabelo que ia pontiagudo também, entendeu? Já que tinha acontecido isso, e já que o senhor tinha tentado falar com ela várias vezes, as pessoas estão dizendo que o senhor mandava flores, o senhor mesmo disse que deixou bilhete lá, o senhor tentou contato com ela várias. No dia seguinte, o senhor não tentou contato com ela para saber se estava tudo bem com ela, se ela não tinha se suicidado, se ela não tinha enfiado a tesoura nela própria, o senhor não tentou? Não, senhor. Porque eu ela não recebia mais as minhas ligações. Mas quando o senhor quis falar com ela, o senhor foi até o apartamento, não foi? Deu um jeito, não Sim, deu? senhor. Sim, senhor.
O senhor já tinha. O senhor tem episódio de violência na sua vida? Tem uma folha penal do senhor aqui. O senhor tem envolvimento com outros crimes? Não, crimes, não, O quê? já tive alguns problemas de trânsito, já tive O que alguns que é problemas de problema de. trânsito. O que que o senhor chama de problema de trânsito? Problemas de trânsito, É? uai, já tive que fazer ressarcimento, pagamento de cesta básica, essas coisas em Eu sei, mas por hospitais. quê? O que que aconteceu no trânsito? Seu Alan, o que que aconteceu no trânsito? No trânsito, acidente de trânsito, Só no acidente de trânsito? discussões, já teve discussões. Já teve agressões? Sim, senhor, já teve agressões múltiplas. E tanto eu quanto a pessoa tivemos que pagar a cesta básica no hospital. Prestar serviço comunitário. Sim, senhor. O senhor chegou a agredir a vítima em algum momento enquanto o senhor se relacionava com ela? Nunca tive agressão com ela. Nunca botei a mão nela. Nunca toquei a mão nela. É verdade que na audiência relativa àquele episódio envolvendo o carro, o senhor disse para o juiz que de maneira nenhuma o senhor ia ficar longe dela, que o senhor ia se aproximar dela de qualquer maneira, e que foi isso que motivou o juiz ou a juíza a determinar que o senhor colocasse que o senhor fosse monitorado eletronicamente. O que o senhor falou para o juiz? Eu falei que eu, O senhor chegou a falar, pela época, juiz, eu não vou ficar longe dela de jeito nenhum, não adianta. eu falei que era difícil ficar longe dela, mas não que eu não ia ficar longe dela de jeito nenhum. Não. Tá? É verdade que o senhor costumava mandar flores para ela, querendo reatar o relacionamento com ela? Já mandei algumas vezes, sim. Mas não Então, para mas reatar, e sim não, para apaziguar a situação. Não mandei flores para ela. Assim, eu ia lá, deixava no carro dela uma florzinha e ia embora. mas por que o senhor fazia isso? Porque, deixa eu resumir aqui, eu não vou ficar mais fazendo muitas perguntas, o senhor já deu a sua versão. Eu só quero tentar sintetizar o seguinte. Pelo que o senhor me conta, pelo que o senhor contou agora, o senhor foi até o apartamento dela, sem falar para ela, para pegar sua roupa, etc e tal, e para conversar. E pelo que Sim, o senhor me senhor. disse hoje, quem ficou inconformado com o término foi ela. Ela disse para o senhor: olha, você não vai sair da minha vida assim, não, vou destruir seu motoclube, isso aqui não vai ficar assim, não. Quer dizer, ela estaria, pelo que o senhor está me relatando, me corrija se eu estiver errado. Pelo que o senhor está me relatando, ela ficou inconformada quando ela viu que a separação era realmente definitiva. Isso é verdade? Ela também não aceitava o fim do relacionamento assim tão fácil. Não, nesse dia, ela disse para o senhor que não queria o fim da relação? Sim, senhor. Isso. E o senhor queria o fim da relação? Eu queria realmente tocar minha vida e E por que o senhor punha cada um flor em seguir seu cima do caminho. carro dela, mandava bilhete para ela, entrava no prédio dela sem ela saber, ficava esperando ela Por, mais de 2 horas perto da porta dela? Por que isso? Por que o devido a senhor não tudo que eu queria? já estava passando, pelas dificuldades da questão do meu trabalho, tentando convencê-la a, a, a deixar eu seguir minha vida, porque eu Mas ela já também não me tinha senti. deixado o senhor seguir sua vida, ela já não tinha pedido, concordado com a retirada das tornozeleiras, ela já não tinha, vocês já não estavam mais namorando. O que que ela tinha, o que que o senhor queria que ela fizesse? Me explica. Eu só queria que na audiência ela me deixasse livre, entendeu? Parasse de ficar também O que que ela estava fazendo contra o senhor? Isso que eu quero saber. Ela estava tentando. importunando o senhor, o que que ela estava fazendo? O senhor disse que queria que ela deixasse o senhor livre. O que que ela estava fazendo contra o senhor?
Ela, de certa forma, ela tinha acesso a saber o que, é que eu fazia da minha vida, as oficinas onde eu andava, as mulheres que falavam comigo, Como é que o senhor sabe entendeu? disso? É pelos comentários que o meio motociclístico tem, que a gente sempre fica sabendo das coisas. Quem fez? Teve uma pessoa até que relatou que ela disse que tava meio que receosa, entendeu? Porque não sabia muito de mim. Sinceramente, Mas vem cá, se ela queria ficar com o senhor botava flores lá, mandava bilhete para ela. Por que, que ela simplesmente não ficou com o senhor? O senhor disse que ela não respondia suas mensagens. realmente é um pouco inexplicável, sim, senhor, eu concordo. Tá bom. Bom, eu não tenho mais perguntas. Doutor Marcelo, o senhor tem alguma pergunta? Pouca coisa, Excelência. Alain, você fez referência aí à bolsa da Luciana, que ela colocou no móvel, depois colocou no sofá, é isso? Sim, senhor. E dali ela teria tirado uma tesoura, segundo o senhor declarou aqui hoje. Depois que o senhor foi embora, essa bolsa ficou aonde? Ou foi com o senhor? Essa bolsa foi comigo, sim, senhor. Por que motivo? Porque eu achei que ela poderia tirar outras coisas de dentro da bolsa. Mas o senhor acabou de dizer que na casa dela tinha outras coisas que ela poderia usar para se ferir. O senhor levou só a bolsa, não levou o apartamento inteiro. Por que razão? Porque não tem razão, simplesmente levei a bolsa. Cadê a bolsa? A bolsa eu deixei lá embaixo do prédio lá. Eu nem me recordo onde é que ficou essa bolsa, ficou dentro do meu carro. Eu não me recordo, senhor. Depois da pancada na minha cabeça, eu realmente não lembro de muitas coisas. O senhor disse que teve pancada na cabeça, não lembra das coisas. Perdeu bem a memória de muitas coisas? Não, parcialmente algumas coisas realmente eu não lembro. Mas coisas pequenas ou coisas grandes que o senhor não lembra? O que o senhor quer referir a coisas pequenas e grandes? Eu quero entender até que ponto vai a sua perda de memória, porque o senhor dá pancada para frente algumas coisas que lhe foram perguntadas. O senhor disse que não lembra quando era, que pareceu, que o senhor, nesse ponto, se incomodou com as perguntas, mas o senhor se lembra, por exemplo, de que não levou chave, de que ela fechou a porta. Por que a memória do senhor para essas pequenas coisinhas é tão firme e no restante, por exemplo, que hora que o senhor levou a pancada, que hora que o senhor não levou a pancada, que hora que ela se feriu, que ela caiu no se feriu, o senhor não se lembra? É porque realmente, de fato, são as coisas que eu me lembro. Até aí tudo bem, mas é estranha essa memória do senhor, né? Há certos aspectos que, teoricamente, prejudicariam o senhor, que eu não lembro. Mas o que eu já falei até agora, eu não estou me isentando de falar algumas coisas que me foram perguntadas, sem me preocupar com a questão. Tá. De lá o senhor foi para onde? Do apartamento dela. De lá, eu fui para minha casa, para casa da minha ex-mulher, no Riacho Fundo 2. Tá. Como é o nome da sua mulher? Qual é o endereço dela? É Angélica Postiglione. O endereço dela, você sabe dizer? N30, N, N, N33, conjunto 11, casa 11. Tá. E depois, o que o senhor fez? Dormiu na casa da sua ex-mulher? Sim, senhor. E depois, no dia seguinte, o senhor foi para onde? Fui para o meu trabalho. Seu trabalho. Sim, senhor. Trabalhou de que horas a que horas, na segunda-feira? Olha, rendi o colega, recebi a arma do serviço de vigilante, recebi colete, entendeu? Tomei posse de serviço, esse vigilante foi embora e eu fiquei lá esperando o outro rapaz chegar.
Esse rapaz, quando chegou, é que ele percebeu que eu estava com uma lesão aqui, sangramento, estava falando coisa com coisa, entendeu? Isso aí é o relatório que eu recebi também do outro advogado. E aí eles chamaram o fiscal da empresa, depois chegou o bombeiro, entendeu? Daí eu fui para o hospital, lá eu já acordei na cama do hospital, depois eu fui levantado da cama, já estava algemado na cama, entendeu? Isso foi o que aconteceu. Tá, eu estou satisfeito, você não tem mais perguntas. Né? Doutora, pois não. Boa noite, seu Alain. Boa noite. Em relação ao bilhete que o senhor teria colocado no carro, que foi encontrado no dia 21, o senhor disse que não se recorda de ter ido lá, que o senhor só foi lá à noite. Mas o senhor se recorda de ter ido lá na madrugada anterior, deixar esse bilhete? Madrugada anterior? Não me recordo. À noite anterior? No dia anterior? Sim. Não me recordo. Se foi de Certo. dia, se foi de noite, eu não... Ah, o senhor não sabe o período, mas foi no anterior. Geralmente, eu deixava esse bilhete quando eu saía do serviço da noite, passava a deixar o bilhete e ir embora. Geralmente. Agora, eu só não lembro qual foi o dia. Senhora? Que hora o senhor saía do trabalho? Geralmente, 7 da manhã. Certo. O senhor, pelo que eu entendi, se eu me corrija se eu estiver errado, disse que o senhor, enquanto esteve com a tornozeleira, o senhor não descumpriu as medidas que foram impostas pela Justiça, correto? Eu não cumpri? Não descumpriu. É porque, às vezes, no meu ponto de vista, que talvez não seja tão importante, mas, assim, ela também me procurava, eu sabendo que eu estava usando a tornozeleira. Estou perguntando do senhor. Durante o período que o senhor estava com a restrição da Justiça, de que não poderia manter contato com ela, o senhor esteve com ela em algum momento? O senhor infringiu essa determinação da Justiça? Na verdade, ela ia me encontrar, e eu aceitava que ela me encontrasse mesmo usando a tornozeleira. Certo. O senhor pode dizer onde que ela te encontrava? Na sede dos kamikazes, na torre de TV, onde tem os eventos motociclísticos, onde várias pessoas presenciaram, inclusive o Jorge Carlos, que é um policial civil, que, junto com a esposa dele, que também é policial civil, já presenciou, já foi testemunha de que ela vinha atrás de mim, ela vinha no carro dela, eu vinha no meu. Certo. E o senhor sabe me dizer mais nome do Jorge Carlos? Porque ele, como policial, sabe me dizer mais dados sobre o Jorge Carlos? Porque ele, como policial, sabendo disso, que o senhor estava de tornozeleira encontrando a vítima, ele, por lei, por dever, deveria comunicar à autoridade policial, né? Ou denunciou imediatamente a delegacia. Várias pessoas me deram o mesmo conselho, de que eu não deveria fazer, que eu não deveria isso e aquilo, mas eu fiquei... É o nome do José Carlos? Ou qual é a delegacia que ele trabalha? É Jorge Carlos, ele já é aposentado. Ele e a esposa dele, que é a Patrícia, que também é policial civil. E eles presenciaram isso no evento da Torre. Onde que eles moram? Aí, eu não sei. Certo. Pelo que eu entendi, o senhor queria terminar o relacionamento porque o senhor já não amava mais a Luciana, é isso? Porque o senhor falou que o senhor permaneceu com ela porque o seu advogado pediu, o anterior. Ele me orientou que até que fosse feita aquela audiência de fevereiro e março, eu mantesse uma situação para poder fazer com que ela realmente quebrantasse o coração e deixasse eu viver minha vida, que naquele processo ela poderia muito bem pedir que fosse arquivado, entendeu? Que isso aí não me gerariam situações posteriores que me atrapalhariam a minha vida futuramente. Eu que gosto de estudar para concurso, que me preparo, já tinha concurso que eu estava aprovado, eu sempre tinha uma vida sempre fora do crime, eu sempre fui uma pessoa que já passei por várias situações na minha vida que, nas reciclagens que eu fazia de vigilante, eu sempre tinha, assim,
Certo, e foi isso que fez com que o senhor então ficasse com ela. O senhor não tinha mais intenção, o senhor ficou com ela porque o senhor desejava que ela quebrantasse o coração, como o senhor falou, e retirasse as medidas protetivas e acabasse com o processo. Eu estou certa na minha linha de raciocínio? Mas existia, sim, um sentimento. Tá. O senhor falou de roupas. Quantas roupas o senhor tinha na casa dela? Quais eram as roupas que o senhor buscou aquele dia? Tinha calça jeans, tinha camiseta, tinha Certo, roupas... tudo isso o senhor saiu com isso nas mãos na hora de ir embora. Não, isso aí estava numa sacola azul. Certo, tudo dentro da sacola azul. Ela já te deu as suas roupas nessa sacola azul? Sim. Certo. O senhor, desse período que se relacionou com a Luciana, o senhor pôde perceber se ela tinha algum problema psiquiátrico? O que eu sei te dizer é que, desde quando ela... Uma conversa que a gente já teve muito tempo atrás, quando a gente estava se conhecendo, ela me relatou que o término do relacionamento com o marido dela, que é funcionário do Banco do Brasil, que é o pai dos filhos dela, causou para ela um grande transtorno, porque... Não, eu estou perguntando para o senhor se o senhor sabe se ela tem algum transtorno psiquiátrico a ponto dela se dar mais ou menos 48 facadas. Essa é a minha pergunta. Doutora, deixa ele responder, doutora. A senhora fez a pergunta, ele vai lhe responder. Sim, doutor, nós estamos aqui correndo contra o tempo, eu gostaria que ele respondesse. Não, a senhora fez a pergunta, deixa ele responder, doutora. Então, Doutor, não responde a senhora. Vamos responder. Se o senhor quer responder... Mas eu posso responder da forma que eu estava iniciando, senhor? Então, responda. Sim. Porque, eu sempre recebia de uma pessoa chamada Lua, que era uma amiga dela, que eu já mencionei no início, que era para ser testemunha minha, mas não sei se concordou. Enfim, ela me relatava que a Luciana sempre teve problemas nos relacionamentos anteriores. E que isso tudo foi gerado devido quando ela se separou do marido dela, que é o funcionário do Banco do Brasil, que é o pai dos filhos dela. Entendeu? Que teve uma época que nem os próprios filhos moraram com ela, a filha voltou a morar com ela porque é estudante de psicologia, entendeu? Ela conversava muito comigo sobre esses relacionamentos frustrados que ela já teve, entendeu? Eu já fiquei sabendo por essas pessoas, que a Lua já me falou, que ela já teve tratamento, sim, psicológico, tomava remédios. Eu já vi alguns exames no carro dela, sabia que ela tomava alguns remédios, que ela dizia que era depressão, entendeu? Ela era uma pessoa muito tempestiva em alguns momentos. Ela também tinha, assim, não que eu estou, assim, a julgando por nada, mas num determinado tempo do meu relacionamento, depois das primeiras brigas, eu notei que ela também era uma pessoa um pouco assim, sistemática em alguns pontos, entendeu? Ciumenta, entendeu? Então, isso foi fazendo com que eu tivesse posturas de sempre estar abrandando, entendeu? Teve uma vez que a mãe dela estava no hospital, ela não tinha um convívio muito bom nem com a própria mãe, eu que instruí ela a visitar a mãe dela no hospital. Seu Alain, é o seguinte, ela tem, o senhor sabe de algum problema mental dela, ou ela mostrou sinais de desequilíbrio patentes de uma pessoa que fosse capaz de dar 48 facadas em si própria? O senhor em alguma... Eu sei que o senhor, muitas vezes, eu estou perguntando se ela deu alguma mostra. Olha, ela é desequilibrada, ela é completamente... Ela deu mostras para o senhor ou não? Ou o senhor acha que às vezes ela era intempestiva? Porque... Ela já me deu, sim, indícios de que ela era uma pessoa não totalmente assim... equilibrada no ponto do relacionamento, mas dizer que ela era capaz de se dar 48 facadas, não, eu não posso falar isso. Certo. O senhor tinha conhecimento de que a senhora Angélica estaria ausente da residência dela no período do dia 20 a 25 de dezembro? Sim. Sim. Então, o senhor foi para a casa dela já sabendo que ela não estaria lá? Não, eu fui para lá porque realmente, como eu saí do apartamento
dela e ela ficou viva no apartamento dela, eu não sei se ela poderia ir atrás de mim na casa da Ceilândia, porque a casa do Riacho Fundo, ela não sabia onde era. Certo. Então o senhor foi se esconder na casa da sua ex-mulher. Eu não fui me esconder. Se o senhor não Não queria fui que me ela te esconder. encontrasse na sua casa, não estou entendendo. Bom, eu vou passar para frente. O senhor, no seu depoimento que o senhor prestou nas folhas 67, do dia 30 de dezembro, o senhor falou o seguinte, que quando saiu do apartamento, trancou a chave com a tetra e a vítima ainda estava viva. Deixou-a trancada e não avisou ninguém. Não soube explicar a motivação de tal ato. E que as roupas que usou no dia do crime foram jogadas no caminho. Em outro momento, o senhor também fala que foi jogando os objetos no caminho. Bolsa tinha celular, cartão, identidade. No caminho, quando o senhor saiu da casa dela. O senhor confirma isso? Não, não confirmo. Porque foi me feito umas perguntas no hospital que eu realmente, em alguns momentos dessa gravação, eu fui, tipo, informado de que se eu assumisse a autoria, isso e aquilo, a minha redução de pena poderia acontecer. Eu estava com a minha cabeça muito eu estava completamente assim fora de mim, porque eu estava sob efeito de remédio. Eu nem me lembro, como a excelência me perguntou, se eu tinha ido para a delegacia, se eu estava prestando um depoimento lá para o delegado que me encontrou no hospital, se estava gravando, se não estava gravando. Eu não me recordo muito desses pontos, entendeu? Tá, mas o senhor se recorda Da que quando o senhor medicação que eu saiu tomava. do apartamento, ela estava com vida? Sim, senhora. Quando eu saí do apartamento, ela estava com vida, sim, senhora. Certo. Então o senhor deixou ela lá agonizando, Agonizando por qual motivo? porque ela tinha 48 furos, 48 facadas, tesouradas. Não, Ela eu estava não. perfeita. Ela foi até a porta, abriu a maçaneta, fechou a maçaneta, trancou a porta, depois que o senhor saiu, com 48 furos. Eu não sei te informar quantos furos ela tinha, porque eu não estava lá nessas perfurações que todas, entendeu? Eu não Foi consigo. outra pessoa, o senhor não estava lá no momento da perfuração? Estava lá no momento que ela se auto-infligiu algumas perfurações no braço. Eu só gostaria de perguntar mais uma coisa. Como é que o senhor foi trabalhar no dia 22, no dia seguinte do homicídio da Luciana? Foi de carro, foi de ônibus? Eu fui de carro. Foi de carro. Estacionou seu Mas carro? no dia. Eu vou só fazer uma correção. Não no dia do homicídio da Luciana. No Não. dia seguinte A ao senhora homicídio da falou. Luciana. Eu não. Bom, eu No fui dia trabalhar de carro. 22, ela morreu dia 21. Ela foi atacada dia 21. No dia 22, o senhor contou para nós que foi trabalhar e passou mal no trabalho. Estou perguntando para o senhor como é que o senhor se deslocou lá do Riacho Fundo até o seu trabalho. De Foi de carro. carro, como o senhor disse? Sim, senhora. Perfeito, satisfeita, excelência. Doutor Praxedes, por favor. Obrigado, excelência. Tirei o vídeo aqui, né? Tá certo, muito obrigado, excelência. O Alan Fabiano, você já deu um depoimento longo e aí respondeu as perguntas das autoridades e da assistência. Eu queria saber de você o seguinte, por exemplo, você, à época dos fatos, dia 21 de dezembro de 2019, você exercia qual profissão? Vigilante. Você é vigilante. Em duas empresas. Tá. Você, no exercício dessa função, você tinha porte de arma? De fogo? Sim, senhor. Tá. Há quanto tempo você usava armas de fogo?
Comecei a trabalhar de vigilante em 2007, até hoje, até a data daquele dia, desde 2007. Sempre fazia aquelas reciclagens periódicas para renovar o porte de arma, tirar todos os nada contra da minha vida, fazer exame psicotécnico, né? Certo. Você era autorizado, por exemplo, a usar a arma fora do serviço? Não, senhor. Apesar de que eu já tinha pedido uma filiação a um clube de tiro, porque parece que saiu uma lei que autorizava o vigilante a ter porte de arma e tudo, entendeu? Mas eu já tinha feito esse pedido, só não tinha concretizado ainda. Certo. Então você nunca andou armado, nunca você esteve armado, você esteve com arma de fogo fora do seu local de trabalho? Nunca, senhor. Nunca. Nunca. Certo. No dia, e aí já só reforçando o que já foi dito, no dia dos fatos, no caso, dia 21 de dezembro, você está afirmando que você entrou naquele apartamento sem qualquer tipo de arma. Sim, senhor. Mesmo como eu já relatei, que dentro do meu carro tinha utensílios de churrasco, facas, inclusive deve ter sido até visto isso no dia que apreenderam meu carro, entendeu? Certo. Tinha algema, que eu tinha nos meus cursos de autorização de portar algema, porque nos cursos de reciclagem tinha isso. Spray de pimenta, eu sempre fui treinado para fazer isso. Certo. Vamos lá, o Alan, qual foi a primeira vez, por exemplo, vamos pegar os fatos que aconteceram no dia 21 de dezembro, qual foi o momento em que houve o primeiro rompimento entre você e a Luciana? Você se lembra mais ou menos, né? A partir dos fatos, dia 21 de dezembro, quando é que para trás, quando é que houve a primeira ruptura entre vocês? Foi a partir do. Eu posso até te complementar te dizendo, foi aquele episódio da portaria, naquele episódio da portaria já houve uma ruptura entre vocês? No episódio da portaria, eu não tinha uso de tornozeleira. Tá, mas o que eu quis saber e quis te perguntar é se mesmo depois daquele episódio, vocês ainda continuavam juntos ainda? Sim, a gente voltou a se relacionar. Tá. Sim, senhor. Sim, senhor. E aí, quando o rompimento, essa primeira ruptura, então, foi a partir desse episódio do carro, do veículo, que resultou a sua prisão, foi isso? Sim, senhor. Tá. Foi quando ela se jogou do meu carro em frente ao Pier 21. Tá. Deixa eu perguntar, Alan, você, a partir daí, você está dizendo, já disse, já teve no seu longo interrogatório, você já disse que não houve, depois disso, mesmo depois que você pôs a tornozeleira, que você ainda se encontrou com a Luciana ainda? Sim, me encontrei com ela, a gente voltou a namorar escondido por causa da filha dela, que já tinha ficado com raiva de mim devido àquele fato da portaria, mas mesmo assim a gente reatou. A Luciana ia para minha casa, entendeu? Deixava o carro dela Conhece, tem um parque ali do Sudoeste, perto da casa dela, que ali tem um espetinho, que é bem na esquina, assim, daquela pista que fica atrás do parque ali, que é aquela vicinal que dá lá na Rua das Motos, lá onde tinha os eventos de moto. E ali, no segundo prédio, ela parava o carro dela ali, eu vinha com o meu, ela ia no meu carro, às vezes ia no dela, entendeu? Para as festas, para os eventos, ia dormir lá na minha casa. E ela sempre falava para a filha dela que estava dormindo na casa das amigas, estava indo para festas das amigas dela, entendeu? Certo. A gente ficou namorando escondido durante muito tempo. Muito tempo, você estima quanto tempo aí, mais ou menos? Desde o fato da tornozeleira, acho que foram aproximadamente. Outubro foi quando ela se jogou no meu carro. Infelizmente, no dia do aniversário da minha filha, que foi 19 Certo. 19 de outubro. Tá. Eu pergunto, Alan, você tem amigos seus dessa atividade
que você exerce, do motociclismo, sabem que você continuava tendo os encontros com a Luciana? Sim, senhor, muitas pessoas sabem, inclusive as pessoas do meu motoclube, pessoas de outros motoclubes, as pessoas que presenciavam que ela ia para a Praça das Motos, ia na loja onde a minha moto estava consertando para me buscar, porque eu já estava querendo, né, vender minha moto devido a um acidente que eu tive, minha moto estava com problema de seguro. Você entendeu? sabe o nome dessas pessoas, Alan? Tem a Lilian, que eu até citei ela para ser testemunha minha, tem várias pessoas de motoclube, citar o nome de todas elas? Não, as que vêm à sua cabeça. Senhor? As que vêm, as que você se lembra, que as que você acha mais Tem o importantes. Ulisses, tem a Lilian, tem o Fabrício, que era do meu motoclube, depois foi para outro, tem a Elaine, que é uma menina que conhece a Luciana desde muito tempo, que é do motoclube chamado Urbando, pessoas que me viram, ela com a tornozeleira comigo, não é isso? O Jorge Certo, Carlos, exatamente. a Juliana. Tá. Deixa eu perguntar, o Alan, você nesse período também, nesse período da tornozeleira, você se lembra, você tinha conversas frequentes com a Luciana nesse período da tornozeleira, conversas por celular, pelo WhatsApp? Tinha sim, tinha sim. Tinha? Tinha sim, senhor. Certo. Tá. E com outras pessoas também, que me alertavam que eu deveria realmente sair da vida dela. Essa Lua, por exemplo, é uma pessoa que falava que ela era uma pessoa problemática, me contou desses históricos dela não se relacionar bem com outras pessoas e tudo mais. Certo, certo. Que até rompeu o relacionamento com ela por ciúme de mim. Então tem muitas coisas que Tá. nas mensagens, sim. Tá, eu pergunto, Alan, o que foi feito do seu celular? Meu celular, ele sumiu no hospital. Sumiu no hospital? Eu acho que sumiu, porque meu celular sumiu, ele foi roubado, sumiu, meu celular sumiu. Então você depois desses fatos, você não recuperou mais, você Não tinha mais celular. Tá. Você sabe o número dele? De cabeça? É... 9299-6745. 9299-6745. Isso. Tá. Outra coisa, Alan, então vamos lá. Sobre esse teu relacionamento com a Luciana, o que é a narrativa da acusação, da promotoria, era de que ela não queria mais nada com você e que você, inconformado pelo término do relacionamento, você ia atrás dela e que você a queria de todos os jeitos, de todas as formas, né? Foi a expressão utilizada na denúncia, foi sentimento de posse. O que você teria a dizer sobre isso aí? Não, eu não tinha sentimento de posse por ela, não era dono dela. Entendeu? Ela era uma pessoa instruída, uma pessoa que trabalhava em tribunal, ela sabia de leis, entendeu? Nunca tive esse sentimento de posse por ninguém, até porque se eu não tivesse ela, eu poderia ter outras mulheres. Assim, que pesou um pouco no nosso relacionamento foi justamente isso, porque ela sabia que eu era um cara que realmente eu tinha várias mulheres. E várias mulheres que ela encontrava comigo em alguns festas que eu ia, ela mesmo me perguntava, já pegou, já comeu essa mulher, já teve pessoas que já mencionaram até que já viajaram comigo, ela ficava chateada, entendeu? Eu não tinha sentimento de posse por ninguém. Eu só realmente fiquei nessa situação de querer manter uma situação confortável com ela por preservar a minha questão de vida. Eu sempre fui uma pessoa sempre equilibrada, sempre fui uma pessoa que eu nunca fui de cometer ameaça a ninguém, a questão de procurar pessoas para me vingar. Pelo contrário, eu tinha uma vida completamente tranquila, entendeu? Eu fazia ações sociais, eu estudava para concurso, eu só queria progredir na minha vida. Eu não tenho
alimentando ódio nenhum. Inclusive, hoje, no sistema que eu vivo, que é um sistema penitenciário, isso para mim está sendo uma lição para a minha vida, que isso faz eu entender o valor de uma vida, o valor de uma liberdade, um valor que a gente tem que preservar pela família. Eu me arrependo muito de ter traído a minha mulher, entendeu? Infelizmente, eu já tive outros relacionamentos que não me deram isso como herança, entendeu? E hoje eu estou passando por uma situação que eu nunca imaginei que eu ia passar na minha vida. Isso está me servindo como uma lição de vida que eu comecei a ter com 44 anos. Eu tenho um filho de 20 anos que eu sempre procurei mostrar para eles o que era mais certo da vida. Minha filha agora completou no dia 19, 18 anos de idade. Já é o segundo aniversário da minha filha que eu perco. Ver minha mãe passar por isso. Eu me arrependo muito de ter traído a minha mulher várias vezes. Se eu soubesse as consequências que isso iam trazer para a minha vida. Tá bom. Tá certo, Alan. Eu estou satisfeito com esses esclarecimentos. Eu considero pela defesa, eu acho que não há nem mais nenhum fato a ser esclarecido. Sem mais, Excelência, pela Defensoria. Ok. Então, fica encerrado o interrogatório, vai ser apresentado aqui o termo da audiência, para que os senhores concordem e a gente dê por encerrado a audiência. Boa noite. Sentença no júri. Não há atenuantes a considerar, mas sim 3 agravantes. Motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e emprego de meio cruel. Consigno nesse ponto que os jurados reconheceram 4 qualificadoras em desfavor do acusado, uma delas o feminicídio, que serviu para qualificar o crime, chegando à pena definitiva de 24 anos de reclusão em regime inicial fechado. Sentença. Extinção da punibilidade. Trata-se de ação penal movida em desfavor de Alan Fabiano Pinto de Jesus, condenado pela prática do crime de feminicídio. Os autos encontravam-se aguardando o julgamento de um agravo em recurso especial quando foi anexada aos autos a cópia da certidão de óbito do sentenciado. Alan foi encontrado morto em sua cela. A unidade prisional afirmou que ele teria tirado a própria vida, porém, sua advogada alegou que o cliente foi agredido e morto dentro do presídio. Diante disso, uma investigação foi iniciada para apurar os fatos. Com a morte de Alan, foi declarada extinta sua punibilidade e o processo referente ao feminicídio de Luciana foi arquivado definitivamente.